No legal, declara aberta a sessão deste dia 24/7/2018 do TRRN. Ato da sessão anterior, aprovada. Expediente, não temos alguma proposição de qualquer dos senhores? Se não, vamos ao jurisdicional. Não tenho. Prestação de contas 19562 de Natal, da relatoria do juiz André de Medeiros Pereira. Requerente Podemos, estadual. Prestação de contas e recurso financeiro de campanha. Está em vez, excelência? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra, se puder. Parece que é aquelas situações mais simples, né? Senhor presidente, o relatório trata-se de prestação de contas do Podemos, relativo às eleições, que é o antigo PTN, relativo às eleições de 2016, e a análise da seção de contas eleitorais e partidárias SACEP identificou falha no relatório preliminar, sendo o partido intimado para supri-las, com a juntada dos documentos pelo requerente, a unidade técnica de parecer conclusivo, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva, tendo em vista a ausência de providência do diretor regional do partido em provocar o diretório municipal para retificar suas prestações de contas. As informações relativas às doações apontadas no item 3 do parecer conclusivo, que equivocadamente estava no nome do diretório regional. O Ministério Público opinou pela aprovação de contas com ressalvas, acompanhando o parecer emitido pelo órgão técnico. É o relatório, presidente. Discussão relatória, aprovado. Votando, excelência. Senhor presidente, sem maiores delongas, trata-se do Ministério Público Eleitoral e a seção de contas opinou pela aprovação com ressalvas e houve apenas uma retificação procedida e o voto está disponibilizado para Vossa Excelência e com fundamento no parecer da SACEP, em consonância com o opinamento do Ministério Público Eleitoral, voto pela aprovação com ressalva da prestação de contas do Podemos, antigo Partido Trabalhista Nacional, PTN, relativo às eleições de 2016. E é como voto, senhor presidente. Sem divergência? Senhor relator, só uma dúvida. A ressalva que está sendo proposta é decorrente de uma falha cometida pelo Diretório Municipal e que o partido estadual não diligenciou no sentido de que o municipal retificasse essa falha? Que houve aqui... Porque pelo menos eu entendi isso do relatório. A SACEP... A irregularidade requitada foram sanadas e esclarecidas, só que as contas podem ser aprovadas igualmente. São as notas fiscais que corroboram a afirmação do partido de que a doação discutida fora realizada pelo Diretório Municipal de Lages. Não houve provocação do diretório para corrigir a própria prestação de contas. No tocante, houve a omissão em o diretório estadual não provocar o diretório municipal para explicitar a... Então, senhor presidente, e sobretudo senhor relator, eu vou divergir nesse ponto, eu vou aprovar sem ressalvas, porque a obrigação de retificar é do diretório municipal. Inclusive, seria o caso, eu não sei que sorte teve essas contas do diretório municipal, ou de aprová-las com ressalvas, se for o caso, ou até mesmo de desaprová-las, se ela tiver alguma irregularidade. Mas não pode ser cometida essa obrigação ao diretório estadual, até porque as instâncias partidárias elas são autônomas. E, inclusive, a eventual desaprovação de contas de uma instância partidária não gera efeitos para as outras. Mesmo a condenação de uma instância partidária não gera efeito para as outras. Realmente, na verdade, o que houve a divergência, realmente, que o diretório regional disse que não fez essa doação. O diretor regional esclarece que não fez qualquer tipo de doações, nem estimava, muito menos em dinheiro, informando ainda que as doações foram realizadas pelo trabalhista municipal, que fez as devidas doações e resiste para a prestação de contas, havendo erro material ao mencionar o diretório regional e o CNPJ, quando a doação for feita pelo diretório municipal. Eu vou acatar a observação de Vossa Excelência, se a Corte concordar, e também eu encaminho meu voto pela aprovação sem ressalvas. Sem ressalvas, todos anuem ao voto do relator. A unanimidade, ajuste, está aí na próxima sessão o acordo. Prestação de contas 7235 de Natal, também, da relatoria do juiz federal Francisco Glauber, é um requerente diretório estadual do Partido de Mobilização Nacional, requerente Francisco Canidé Alves Filho, na qualidade de presidente, e Ingrid Adriana Sobrinha, na qualidade de tesoureira. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente.
O Diretório Estadual do PMN trata dessa prestação de contas relativa ao ano 2013. Vou tentar resumir, senhor presidente, se for possível. Houve a regular tramitação, o partido foi intimado após manifestação conclusiva sobre os problemas detectados. Esse prazo transcorreu em autos, apresentou umas justificativas de documentos novos, houve a citação do órgão partidário responsáveis, enfim, houve regular tramitação e a PRE opinou pela desaprovação da prestação de contas. É o relatório. Eminente colegiado, eu traço rapidamente aí as linhas sobre o dever de prestação de contas, a necessidade de instrução dos autos com documentos que evidenciam a destinação das despesas realizadas, porque foi o que faltou aqui, houve várias despesas que não foram documentadas, da necessidade da abertura de conta específica para a movimentação e da inocorrência ou não de incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Indo ao caso concreto e tentando resumir, porque foram várias irregularidades detectadas, os senhores podem observar aí dos itens 1 a 8 do item 25, que foram a não abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos, a ausência de documentação comprobatória de vários gastos realizados por meio de cheques, no valor total de R$ 17.959, a ausência de documentação comprobatória de desembolso financeiro realizado com recurso do fundo de caixa, no valor de R$ 3.000, irregularidade na comprovação de despesas com energia elétrica e água e esgoto, no valor de R$ 851, irregularidade na comprovação de despesas relacionadas a faturas de telefone, no valor de R$ 1.959, divergências no balanço patrimonial, com referência à classificação contábil dos subgrupos ativo circulante e não circulante, passivo patrimônio social, classificados equivocadamente, falta de retificação das peças de demonstração, resultado líquido do exercício demonstrado na prestação de contas superavitárias. Dentre todas essas falhas, aquelas indicadas nos itens 2, 3, 4, 5, relacionadas à ausência de comprovação e irregularidade na demonstração das despesas, são graves o suficientes à reprovação das contas. O órgão técnico detectou inúmeros gastos, cheques remetidos e discriminados no relatório que consta na diligência contábil, sem documentação. O partido limitou-se a declarar que o livre-razão comprovaria a aplicação de tais recursos. Analisando isso, o órgão técnico rechaçou essa afirmação, destacando que a Constituição do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação de gasto mediante documentação contábil, conforme estabelece o artigo 8º da Resolução 21.841. Também não houve a comprovação de despesas a partir do desembolso financeiro, com recurso do Fundo de Caixa, não há documento comprobatório a respeito disso. As irregularidades nos itens 4 e 5 são vícios de comprovação de gasto, em prejuízo à auditoria realizada. Houve a fatura que não estaria no nome nem no endereço oficial do partido. Os comprovantes de pagamentos que foram acostados, atestam despesas que foram pagas a partir da conta bancária de terceiros, sem esclarecimentos, em desconformidade com os formas de pagamento. E essas irregularidades por si só até aqui implicam em prejuízo à transparência das contas, representando percentual significativo. Sobre a irregularidade indicada no item 1, a SACEP detectou a abertura de uma única conta bancária pelo partido, indicada na relação das contas bancárias, sem informação quanto ao tipo de recurso nela movimentado. Intimado a esclarecer a falta, o partido informou que não recebeu ou efetuou doações de recursos com origem de fundo partidário, bem como inexistem recursos da mesma origem. O órgão técnico ressaltou e anexou os autos demonstrativos pelo qual se infere ante o órgão regional, no exercício 2003, recebido do órgão nacional, repasse de recurso do fundo partidário, a confirmar a informação prestada pela agremiação. Embora esta Corte possua precedente que relativiza a exigência trazida no artigo 4º da Resolução TSE 21841, e eu cito aí a prestação do conto 5392, relator juiz Luiz Gustavo Smith, agora de maio, tal falha deve-se somar as demais irregularidades verificadas, ensejando a reprovação das contas. Cumpre registrar que as demais impropriedades detectadas, os itens 6 a 8 do item 25, que, embora ostentem natureza meramente formal, maculam igualmente as contas anuais em prejuízo ao balanço contábil. São irregularidades graves existentes, a ausência de comprovação e irregular demonstração de gasto realizado em percentual significativo, 65,88%, juntamente com as outras falhas listadas, o item 1 a 6, 1 e 6 a 8º,
de onde, a meu ver, se impõe a reprovação das contas. Quanto ao período de suspensão das cotas do fundo partidário, aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade nesse caso, estou propondo 10 meses de suspensão. Acho, inclusive, que está pouco. Estou pensando até em mudar, porque é difícil dizer aqui o que é que estava certo nessas contas partidárias. Eu estou mudando, doutora Cibela, agora. São 12, eu estou propondo, senhores juízes. De sorte que, a meu ver, eu desaprovo as contas pelo órgão estadual e suspendo o repasse de cotas pelo prazo de 12 meses. É o voto, senhor presidente. Com o relator, senhor presidente. Isso, exato. Total. Vai ser feita essa alteração, certo, gente? E eu só teria uma única observação, mas o próprio relator já fez em relação ao item 1, mas o próprio relator já colocou no voto, então meu voto está absolutamente igual ao dele. Agora, então, unanimidade do voto do relator. Agora, da relatoria do juiz Luiz Gustavo Smith, recurso eleitoral 52909, onde é recorrente Romildo Araújo da Silva. Também, pressão de contas, eleição proporcional, recurso financeiro de campanha, de Açu, 29ª Zona Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se do município de Açu, eu tenho Suspensão, doutor Vladimir. Pois não, senhor presidente. O processo já identificado é recurso interposto por Romildo Araújo da Silva em face de sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha para o cargo de vereador no município de Açu, nas eleições de 2016. Foram apontadas falhas pelo órgão técnico, as quais terminaram por ensejar a desaprovação das contas no entendimento do juiz sentenciante. O magistrado acompanhou esse parecer e julgou desaprovada. Houve a interposição de recurso pelo prestador sob a alegação de que as irregularidades não comprometeriam a análise das contas pela Justiça Eleitoral, o que ensejaria a aprovação no máximo com ressalvas, mas não a desaprovação. Diz ainda o recorrente que o ajuste contábil omitir informações relativas ao uso de veículos na campanha não configura irregularidade, apta a justificar a desaprovação, pugna pela aplicação dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Nessa instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso e é o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão relatório, aprovado. Votando, excelência. Senhor presidente, o voto está disponibilizado e de forma bem pontual, o que é apontado nesse processo como vício é doação efetuada mediante depósito bancário em nome de pessoa diversa da que consta no recibo, e sobre essa irregularidade, embora o recorrente tenha tentado justificar que o valor de R$ 710 doado à sua campanha teria sido doado por ele próprio, entretanto, o irmão que teria feito o depósito, por isso seria a justificativa dele. Percebe-se que a alegação do prestador não se mostra hábil a justificar a falha, pois não comprovada a real origem dos recursos. A falta de identificação precisa dos doadores constitui irregularidade grave e insanável, de modo que, a meu sentir, essa falha se evidencia como grave, apta a macular a transparência. No tocante ao segundo ponto, que é a não comprovação de gastos por meio de cheques nominais ou de transferência bancária com identificação de CPF ou CNPJ do beneficiário, esta também se revela grave. No caso dos autos, o prestador descumpriu a determinação do artigo 32 da Resolução 23463, o que, a toda evidência, não se tratando da exceção posta no final de tal dispositivo, que seria aquela ressalva a despesas de pequeno valor previstas no artigo 33, e não é o caso, não se comprova nestes autos que o pagamento do cheque que está identificado no voto escrito, no valor de R$ 360, não se comprova a quem foi pago e não restou demonstrada a que objeto, qual a natureza dessa despesa. Portanto, também tenho como falha grave, apta a macular a confiabilidade das contas. E, finalmente, senhor presidente, demais colegas, quanto ao último fundamento, omissão de gastos eleitorais, o prestador deixou de comprovar o pagamento de 2 notas fiscais, cuja aparição nos autos só se deu quando detectadas pelo órgão técnico por meio do cruzamento da base de dados da Justiça Eleitoral.
Instado a se pronunciar, o prestador trouxe cópias das notas sem acostar qualquer outro comprovante do respectivo pagamento, limitando-se a atribuir o erro ao contador. Tais despesas, como bem pontuadas pelo órgão técnico, não foram pagas pelo candidato ou foram assumidas pelo Diretório Nacional da Agremiação, mas inexistem provas nos autos para se conhecer a verdade do que de fato ocorreu. O vício na omissão de despesa revela-se falha de natureza grave também. E, finalmente, quanto à incidência dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, há que ser afastada, pois, na espécie, todas as falhas verificadas revelam-se graves por macular a confiabilidade, a transparência das movimentações financeiras do candidato. E, com esses argumentos, senhor presidente, eu encaminho meu voto, que está disponibilizado, em consonância com o parecer da Procuradoria, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença. E é como eu voto. Alguma divergência? Todos acompanham o relator. Unanimidade no seu voto do relator. Não há mais processo jurisdicional. Nós temos na ordem administrativa 2 resoluções já de praxe. Não é? Estamos trazendo, nos termos da legislação pertinente, para cumprir o seu desiderato. A primeira é relativa às tropas federais. Houve solicitação de Vossa Excelência, devem ter recebido, houve solicitação de 32 juízes eleitorais que encaminharam este jornal os fundamentos de seus pleitos. E como rege a legislação, nós estamos encaminhando ao TSE, a quem compete decidir a respeito. Todos estão cientes, não é? Já estão recebendo certamente, não é? E estão aptos a votar. Temos também a outra resolução, que também é praxe todos os anos, que trata de expediente alusivo à possibilidade de delegar à presidente desta Corte, que no caso serão os novos dirigentes, a aprovação de nome de pessoas indicadas para compor as juntas eleitorais, de que trata o artigo 36 do Código Eleitoral. E, diante da exiguidade dos prazos, aliada à ausência de prejuízo para esta justiça especializada, convém que, juntamente com a nomeação, a presidência possa aprovar os nomes indicados após eventuais impugnações. Eu encaminho o voto no sentido da aprovação. Esta minuta de resolução, que diz que delegar ao presidente da Corte proceder à aprovação dos membros da Junta Eleitoral indicada após eventuais impugnações com emenda da publicação das nomeações. Isso é feito usualmente, para não ficar todas as vezes, então, a Corte delega ao presidente e, passando pela Corte, eu solicito para parecer oral do Ministério Público em ambos. O Ministério Público concorda com os 2 casos, principalmente porque, no caso da delegação, já consta a atribuição no artigo 36, não é, do Código Eleitoral, de concentrar na presidência. E condiz mais com a exiguidade dos prazos eleitorais. E, com relação às forças federais, entende de extrema relevância que haja essa sensação de segurança aqui para os eleitores e é importante que o TSE seja consultado e autorize, não é, essa vinda de tropas federais ao Rio Grande do Norte diante do acirramento e das falhas com relação à nossa segurança interna. Não é? Todos estão aptos, todos anuem com relação a ambas as resoluções que Vossa Excelência receberam. Com o relator. Aprovamos as resoluções, senhor presidente. Então, inclusive, já votei no PJE. Só votar no PJE, enquanto Vossa Excelência o fazem aqueles que ainda não fizeram, e não havendo mais processo em mesa, antes de declarar encerrada a sessão, nós estamos convocados para, a partir das 16 horas, a sessão solene de homenagem aos ex-presidentes que aqui passaram, não é, ao longo desse período todo de Constituição, justas e merecidas homenagens, como igualmente alguns servidores desta casa também. A sessão está encerrada por enquanto e retomaremos a sessão solene às 16 horas.